Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Zélia Costa, eu tô aqui de volta para falar com vocês sobre a saúde da mulher negra no Brasil. E, na verdade, bem o tratamento que a mulher negra recebe em locais que deveriam tratar da nossa saúde. E, assim, eu me deparei com esse tema por coisas que aconteceram comigo, né? E coisas que eu vi acontecerem com outras mulheres negras em postos, clínicas, hospitais, né? Que, assim, quando aconteceu comigo, eu comentei com pessoas ao meu redor, né, no meu círculo de confiança, em que eu mesma relatei aquilo como um problema pontual daquele profissional, né. Mas quando eu parei para analisar, recentemente, devido a coisas que eu tive que fazer para cuidar da minha saúde, né, procedimentos que eu tive que passar, eu vi que não era pontual. Né, porque eu passei muito tempo nos últimos anos indo em médicos para ter que cuidar de um problema, né, fazer um tratamento. E, assim, quando você vê ações repetidamente em pessoas diferentes, você vê que não é um problema só naquele caso, é um problema geral, um problema do local, no caso no caso do Brasil, problema estrutural, né. E aí eu fui rever entrevistas, fui ver relatos, fui ver dados para ver se eu não estava ficando maluca, né. E gente, não é possível. E eu me deparei com dados que apoiavam a visão de que era um problema estrutural, um problema de racismo. Assim, a mulher negra, ela já tem dificuldade a acessar um serviço de saúde de qualidade, né. E isso interfere diretamente no tratamento e prevenção de doenças crônicas, sendo que a mulher negra, ela já tem maior incidência em ter doenças crônicas, ela já tem maior incidência em ter problemas de saúde mental, ela já é mais exposta à violência, à discriminação, ao racismo. E no meio disso tudo, ela tem dificuldade no acesso de exames preventivos, né. Isso acontece devido ao quê? Isso acontece devido à discriminação e à desumanização do corpo negro por parte dos profissionais de saúde. Esses profissionais, eles não escutam a mulher negra quando ela está com dor, quando ela está sofrendo, quando ela está com qualquer problema dentro do espaço onde eles atuam, né. E isso vem por causa de quê? Porque existe uma percepção desses profissionais de que a mulher negra aguenta qualquer coisa. Essa percepção vem do sistema, né, escravocrata que existiu no Brasil, em que a mulher negra era vista como uma pessoa que podia aguentar qualquer coisa, né. Era 24 horas na lavoura, era 24 horas trabalhando. E depois da abolição, né, essa visão permaneceu, em que ela podia cuidar da casa, trabalhar, 24 horas e não parar, né. E nós em si já somos ensinadas que a gente pode aguentar qualquer coisa, porque a gente tem que aguentar, né. A gente tem que levantar, a gente tem que erguer a cabeça, a gente tem que lutar. Nós também somos ensinadas a isso, que a gente aguenta qualquer coisa, mas não tá certo. Por que que a gente tem que aguentar qualquer coisa? Por quê?
É. Ah, mas no geral as mulheres são ensinadas que elas podem fazer tudo, trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, isso e aquilo. Tá, mas eu tô falando que há uma diferença no tratamento dentro do local onde você tem que obter a sua saúde. Porque a mulher negra, ela é tão desumanizada em que ela mesma, muitas vezes, ela esquece de cuidar de si, cuidar da sua saúde, para cuidar dos outros. E isso acaba prejudicando ela, né? Ela não para, ela não desiste, ela aguenta mais coisa, ela aguenta qualquer dor, ela pode sobreviver a qualquer coisa. A gente não tem que aguentar qualquer coisa. A gente não tem que aguentar dor até o último estágio. Quem é o profissional de saúde para dizer, determinar qual o nível de dor que você está sentindo? Se você aguenta mais tempo sem anestesia, se você aguenta mais tempo sem um analgésico, se você aguenta simplesmente porque você aguenta. É desumano a pessoa ter que ficar sentindo dor porque vocês acham que ela aguenta qualquer coisa. Ah, não, não é todo profissional de medicina que é assim. Tudo bem, mas a grande maioria, assim como a grande maioria da sociedade, ainda enxerga a mulher negra como uma pessoa que aguenta qualquer coisa. Ai, é difícil, porque quando você olha os dados, você já vê que, historicamente, já é fato que as mulheres negras passam por violência obstétrica, né? É muito mais comum acontecer com as mulheres negras. Inclusive o uso de técnicas, né, durante o parto, que foram abolidas há muitos anos. É, a negação, né? Negar analgésico, né? Não ter direito a exames pré-natais suficientes para cuidar daquela mulher. Porque a maioria, né, a porcentagem maior de mortalidade de materna, né, durante o parto é das mulheres negras. E elas acabam tendo 3 exames pré-natais durante uma gravidez de 9 meses, quando mulheres brancas fazem 7, 8 exames pré-natais durante a gravidez. Ah, mas existe dificuldade de acesso à saúde de toda a população. Tá. Então, por que os dados continuam mostrando maior violência e maior mortalidade para com a mulher negra? É dados. Não quer falar com relação à questão obstétrica? Tudo bem, eu peguei um dado aqui. Ministério da Saúde. Deixa eu anotar. Óbitos por hipertensão aumentaram 5% entre mulheres pretas e pardas entre 2010 e 2020. Por hipertensão. É. Ah, 5%. É gente pra caramba. A mulher negra morre mais. Sofre mais. E os tratamentos preventivos, né, são uma necessidade de todos. Eu falo isso porque, com relação a vivências, eu recentemente tive que passar por uma histerectomia. Para quem não sabe, isso é retirada total do útero. Tem 4 meses que eu fiz o procedimento. Devido a um mioma. O que é mioma? Miomas são tumores benignos.
E quando você vai olhar os dados, as informações, você vê que já é estudado que as mulheres negras têm maior incidência e reincidência em miomas uterinos, tá? E o que pode prevenir esse procedimento? Porque essa incidência e reincidência mostra que muitas chegam a ter que fazer esterectomia. E eu em si, eu estou muito satisfeito com a minha decisão. Eu estou com 40 anos de idade. Eu passei muito tempo sofrendo, mas era muita dor. Era muita dor. Eu chegar no médico, implorar para ele me dar um tratamento correto. E eu não sabia o que eu tinha. Eu não sabia. É sério. Eu nunca fiz um exame invasivo para verificar o que tinha lá dentro, me fazendo mal. Era muita dor, era muito sangramento, era muita ida ao médico pedindo alguma coisa. E sabe o que eu escutava? Isso é normal. O máximo que eu posso fazer por você é te dar uma receita para um sulfato ferroso, para você não ficar muito anêmica. E eu já tenho anemia ferropriva. O meu sangue não absorve corretamente o ferro. Isso. E essa anemia, essa nomenclatura de anemia, eu só fui descobrir em 2016, 2018, por aí. Estamos em 2025. E eu ainda reclamava de dores, sangramentos fora do período menstrual. Sabe quando que eu fui conseguir que uma médica, e nesse caso a médica foi negra, porque onde eu faço tratamento, seja no SUS ou no outro local, que eu não vou falar onde é muito difícil você ter um médico o mesmo médico durante todo o tratamento. Às vezes você pega um médico um dia, na próxima consulta, que demora 3 meses para acontecer, você tem outro médico e assim por diante. Você não consegue fazer o preventivo toda vez, uma vez por ano. Você não consegue cuidar corretamente da sua saúde, né? Mas você tenta. E nesse caso, foi uma médica negra que me atendeu, uma ginecologista negra. E aí ela me pediu uma ultravaginal e uma ressonância. Isso já tem uns 3, 4 anos que ela me pediu. E eu demorei para conseguir fazer esse exame. Eu demorei bem para conseguir fazer esse exame. No caso, a ressonância, eu acho que eu só fiz. Eu acho não, eu só fiz ano passado, no início do ano passado. E foi quando foi identificado o mioma. E nesse caso ele já estava grande demais. Agora imagina se anos atrás, com todas essas reclamações, eu tivesse recebido um tratamento melhor. Eu já tivesse investigado corretamente. Podia não estar tão grande, podia ter um tratamento melhor. Eu não falo por mim, porque a minha decisão me fez bem. Mas pensa uma mulher negra que quer, que sonha em ter uma família. A dor que ela ia passar por ter que passar por esse procedimento. A dor que ela ia ter, né? Porque para mim, você não precisa gerar um filho para você ter uma família. Você pode adotar, você pode fazer qualquer coisa, você pode não ter filhos. Para mim, meu pensamento com relação a isso é muito desestruturado, né? E aí eu fico pensando nas outras, né? Teve uma vez que eu estava numa clínica, né? Que eu vi uma senhora pedir
500 vezes a recepcionista que ela estava passando mal, que ela precisava ver o médico, que ela não estava aguentando, ela estava com muita dor. E a menina falou assim, só espera mais um pouco e tal, não sei o que. A mulher tava lá há horas, que nem eu, há horas, né? E a senhora começou a chorar, né? Chegou uma outra mulher lá, em pouco tempo ela foi chamada, essa mulher no caso branca, porque ela também estava com muita dor. E a senhora negra continuou lá. E eu lembro de ter ficado muito preocupado com ela, que ela tava chorando muito. E ela teve que desmaiar pra ela entrar dentro do hospital. Ela desmaiou de dor. Porque isso é negligência de tratamento. Isso é desumano, desnecessário. Né? Ver que quando a gente fala mais da violência obstétrica ou com relação a miomas, né, benignos, malignos, é, 60% dos casos de câncer de útero, né, no caso de sarcomas, eles aparecem em mulheres negras com baixa escolaridade e péssimo acesso a serviços de saúde. E eu continuo pensando assim, o sistema é programado para que a mulher negra sofra e morra mais? Ah, mas são casos e casos. Há profissionais que tratam bem, sim. Vamos sair da parte da obstetria, ginecologia. Eu fiz uma operação no joelho tem umas 2 semanas. Tem 2 semanas, no caso. Porque eu tava com o joelho ferrado. Tem 3 anos que eu tô implorando para um ortopedista para me ajudar. Eu chegava quase todo dia na minha consulta chorando de dor. E ele falava, nossa, não tá com tanta dor assim, é só você ficar quieta que não vai doer. É desmerecido a dor. É ignorada a dor. Ah, porque você ficou 3 anos para conseguir uma cirurgia. Primeiro que tem fila. Para tudo tem fila. Segundo, que durante a pesquisa sobre os meus problemas de saúde, eu identifiquei que eu tinha hipertensão. Eu tinha que tratar essa hipertensão para poder fazer cirurgia. E quando eu comecei o tratamento, ficar no tratamento corretamente, aí a fila cada vez mais demorava, era cada vez mais ignorado que eu precisava de um tratamento correto. Não, dá para aguentar mais, dá para aguentar isso, dá para aguentar aquilo, né? E assim, por que que eu tenho que aguentar ficar com dor? Gente, é muita dor. Era muita dor. E assim, eu passei a fazer uma coisa que todas nós fazemos, que é o quê? Fingir que tá tudo bem. Eu sentia dor o tempo todo, pra não ter que ficar escutando, né? É, que eu, qualquer piada com relação dentro do trabalho, dentro de qualquer tipo de ambiente com relação ao meu joelho, né? A não ser que fosse meu círculo de confiança, dentro da minha religião ou dos meus amigos, no meu círculo de apoio, eu não falava que eu estava com dor. Eu não queria apresentar dor nenhuma. Para mim, apresentar dor fazia parecer fraca. E tá errado a gente ter que fazer isso. Tá errado a gente ter que aceitar ficar com dor.
o meu pós-operatório da esterectomia, teve um dia, o dia que eu tinha que sair, né? O dia que eu ia ser liberada. Eu tava com muita dor. Porque assim, não houve complicações durante a cirurgia. A cirurgia foi maravilhosa. O médico que me operou foi maravilhoso, né? No caso, eu não sei quem foi, porque eu também não vi. Mas o dia que eu ia ser liberada, eu tava com muita dor. Porque o corpo gera muito gases. E o meu corpo não tava aceitando o uso de fralda e tal, até porque a gente fica muito tempo deitada. E eu tive uma enfermeira do plantão que me ajudou, né? Viu que eu tava com muita dor, viu que eu não tava conseguindo fazer nada, me carregou da cama, me levou no banheiro. E aí eu consegui ir no banheiro e começou a melhorar a dor. Mas isso foi num dia anterior ao dia que eu ia ser dispensada, liberada. E a médica chegou de manhã e fez eu levantar, e eu morrendo de dor. É uma médica branca, no caso. Ela fez eu levantar e eu não conseguia ficar reta, tanta dor que eu tava. Eu tinha acabado de começar na madrugada a fazer essas idas ao banheiro para poder melhorar essa dor, para esse procedimento ficar, para poder levantar. O argumento dela foi que ela só ia me deixar mais um dia e eu tinha que melhorar de qualquer jeito, porque ela faz cirurgias assim com velhinhas, né? E que assim que no dia da liberação elas já estão pulando, brincando, rindo, felizes, e eu tava com dor. Gente, quando ela foi embora eu quis chorar tanto, mas eu não chorei. Eu me senti péssima com aquilo. Bom, que minha mãe tava lá. E eu fiz de tudo para ser liberada no dia seguinte. Falei, eu não vou mais ficar chamando enfermeira, mãe, a senhora me ajuda a levantar aos pouquinhos e eu vou conseguir fazer essa movimentação para poder sair daqui amanhã. No dia seguinte eu fui liberada, né? Ela não me passou nenhuma informação de repouso ou de necessidade de não fazer esforço, né? Ela, na verdade, ela queria que eu ficasse de boa, né? Tranquila. Vai ficar tudo bem no retorno. Você tira os pontos, tá tudo certo. Se não fosse minha rede de apoio, né? Pessoas que eu agradeço muito por ter me passado a vivência dela, se não fosse meu irmão que veio aqui ficar comigo, se não fosse meu sacerdote na minha religião, ou meu avô dentro da religião, me falarem para eu ficar em repouso, eu não sei o que tinha acontecido. Porque para a médica eu não precisava fazer mais nada. Eu podia voltar normalmente a fazer as coisas. Se eles não me falassem, fica quieta e faz exatamente só o necessário para não ter uma trombose, eu não sei o que tinha acontecido mesmo. Não sei. E no meu retorno, outra médica, e aí já veio uma moça, a ajudante da médica, que era uma menina de pele parda, né? Uma negra de pele clara. E eu falando que eu tava com dor, que isso, que aquilo. Né? Ela, você não pode subir escada, você não pode fazer isso. Ela começou a falar um monte de outras coisas que eu achava que eu já podia fazer, pelo que a médica falou na minha saída. E que se não fosse o meu círculo de apoio, eu teria feito. Eu teria feito.
Ela, você tem que ficar quieta por mais pelo menos 2 meses. Pelo menos 2 meses. Eu agradeço muito a essa pessoa, aquela enfermeira que me ajudou, que se preocupou comigo, e ao meu círculo de apoio. Porque se fosse outra pessoa que não tivesse as pessoas que eu tenho ao meu redor, com certeza tinha acontecido alguma coisa mais séria. Muito mais séria. No pós-operatório. Porque a mulher negra aguenta qualquer coisa. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu achei um assunto necessário. Eu achei que era bom eu passar essa experiência. Porque assim, você não é obrigada a aguentar qualquer coisa. Você não é obrigada a aguentar dor. Você não é obrigada a negligenciar sua própria saúde por causa dos outros. Você, mulher negra, você deve buscar os seus direitos. Buscar ser escutada. Eu sei que ainda que existem estatutos que pedem a igualdade de tratamento dentro da saúde para mulher negra e mulher branca. E muitas vezes esses estatutos não são seguidos. Mas a gente não deve deixar de procurar e denunciar quando isso não acontece. Eu mesma nunca denunciei. Existe um telefone aqui no Rio de Janeiro, é 1746, que você denuncia, né, esses tratamentos desumanos dentro da saúde. Mas acaba que a gente pensa que é algo pontual, a gente passa por aquilo e fala assim, ah, deixa pra lá, ou você quer superar aquilo de alguma maneira, e você deixa pra lá, né? Tanto que a maioria das denúncias que chegam nos órgãos capacitados para lidar com isso são denúncias no caso de casos de agraves que levaram à quase morte de alguém. Quando elas descobrem que elas podem denunciar. Então denuncia. Vai, vai até o diretor do hospital. Vai até o diretor do posto, o diretor da clínica. Chega a algum local e denuncia. Cuida de você, porque ninguém vai cuidar. Nós estamos juntas e nós merecemos um serviço de saúde de qualidade. E se eu passei por isso, imagina como uma mulher negra retinta passa por isso. Passa por coisa pior. Imagina uma senhora que teve que desmaiar para ser atendida. Isso não está certo. É necessário que nós levantemos a bandeira que nós precisamos ser tratadas como gente. Que a desumanização dos nossos corpos é totalmente errada. Eu vou ficar por aqui no vídeo. Eu espero que vocês cuidem de vocês. Né? Qualquer relato, qualquer coisa, vocês podem mandar no e-mail relatospretos@gmail.com. Escrever aqui embaixo. Ou mandar lá no Instagram, no TikTok, nas redes vizinhas. Que eu vou ver os relatos. Qualquer coisa eu posso estar escrevendo aqui, falando aqui, se vocês autorizarem, no caso. Tá, gente? Uma boa semana para todo mundo. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês se cuidem. Beijo. Até o próximo vídeo.